Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar, sempre graças hei de dar, sempre graças hei de dar. Amém. Sempre graças hei de dar. Graças por tudo. Tudo bem com todo mundo? Você tá aí? Pronto, nós estamos aqui louvando a Deus mais uma vez. E eu tô aqui confiando que você tá aí, tá? Tô aqui acreditando que você tá aí e que juntos vamos louvar a Deus agora. Nós, em cada ponto onde nós estamos, levaremos aos céus orações e louvores, né? Eu vou elevar orações e louvores daqui, você daí, e em cada casa que está conectada aqui com a gente, orações e louvores serão levados aos céus, e Deus há de nos ouvir e nos responder segundo a sua boa vontade, a sua maravilhosa vontade. Então, é muito bom saber que você está aí, então dê um joinha aí, ó, diga que você está aí. Estamos aqui, amém, e vamos juntos louvar a Deus, tá? Convide pessoas para participar com a gente, para louvar, para adorar. Compartilhe essa live agora. Você sabe que você pode compartilhar essa live. Você pode abrir uma sala de vídeo aí, convidar as pessoas. E pode também depois indicar para as pessoas que nós estamos lá no YouTube, no IPB Carisma, né? Então lá você pode ver e rever as mensagens, reunir pessoas, discutir o assunto. Você pode compartilhar e assim você vai estar levando a palavra de Deus a mais pessoas, a mais lares, a mais lugares, tá bom? Então, que Deus abençoe muitíssimo você e que essa noite aqui junto, esse tempo que a gente vai passar junto, seja um tempo de reflexão, de edificação, um tempo de louvor e de adoração a Deus. E eu sei que Deus pode sim te abençoar se você tiver com o coração quebrantado, contrito, buscando sinceramente o Senhor, tá bom?
Então vamos louvar a Deus e vamos adorar ao Senhor, sim, tá? Com tudo que temos e com tudo que somos. E aí vai o meu abraço para nossas crianças, né? Nossas alegrias pequenas, que são grandes e pequenas, né? São grandes alegrias, né? Mas no tamanho são pequenininhos. Então, um abraço e um beijo para Arthur, para Laurinha, um abraço e um beijo para Miguel e para Sofia. E quem mais está aí? Gabriel. Cadê Gabriel? Tá aí também? Dá um abraço lindo para esse menino inteligente, né? E que Deus abençoe a todos nós, tá? Se tiver mais crianças aí, as crianças lá da casa de Lucas. Lucas, depois você manda o nome aí dos meninos, viu? E dos meninos de Carla também. E vamos juntos louvar a Deus e seguir em frente, tá bom? E vamos fazer uma oração? Deus, obrigado por estarmos aqui, por louvarmos ao Senhor, tocados pelo Teu Espírito. Te pedimos que nos abençoe e que perdoe os nossos pecados, para que não haja impedimento jamais, para que nós possamos louvá-lo e bendizê-lo. Que nós possamos seguir adiante, guiados pelo Teu Espírito, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pela fé uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa de dar a Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir em Jesus, meu Senhor, até que um dia receba na céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta lida, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor, a seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba na céu a coroa que me dará Deus. Amém? Que Deus abençoe a gente, que a gente ande assim firme, pois um dia a gente estará lá, né, recebendo a bênção de Deus no céu, e aqui recebendo as bênçãos de louvá-lo, de adorá-lo e de bendizê-lo e de exaltá-lo, tá bom? Esse nosso Deus é grande e é maravilhoso. E nós vamos louvar a Deus com esse hino. Nosso Deus é grande, Fátima. Nosso Deus é maravilhoso. E nós vamos adorá-lo e confiar que Ele vai fazer a obra que a gente quer na vida dos nossos parentes e filhos.
cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Amém. Bom demais. Bom, gente, aqui estamos e vamos pensar como sempre, né? Nosso propósito é sempre provocar reflexão, sempre provocar o pensamento. Nosso propósito sempre é chamá-los a refletir, porque toda mudança ela se dá na mente, e
você precisa pensar sobre as ideias que guiam você. Por isso que nós fizemos uma série de mensagens sobre o Deus que Jesus apresentou para a gente. E depois dessa série de mensagens sobre o Deus que Jesus apresentou para a gente, nós fizemos uma mensagem dizendo que é possível termos comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Que existem heresias que foram combatidas pelos apóstolos de Cristo. Essas heresias diziam coisas que colocavam em dúvida a possibilidade de termos comunhão com Deus. E então nós combatemos, junto com os apóstolos, a Bíblia, essas heresias. Ou seja, Jesus Cristo é homem, 100% Deus. Isso é um mistério, mas isso é verdade. O sofrimento de Cristo é real, foi real, e Cristo nos representou de fato, certo? Então, Cristo é o nosso Deus, e nós não somos salvos por um conhecimento especial, nós somos salvos pela palavra de Deus, pelo Deus encarnado e assim por diante. Tudo que está na Bíblia. Então, hoje nós vamos continuar nessa reflexão, porque quando Jesus apresenta seu Pai para a gente, quem é seu Pai? Um Deus bom, um Deus generoso, um Deus que transforma nossas vidas, que é digno de confiança, certo? Quando Jesus apresenta seu Pai, ele entra em confronto com a religiosidade da época, pois o pessoal via Deus de uma forma muito carrasca, de uma forma muito general, de uma forma muito, Senhor dos Exércitos e pá. E não via Deus como pai, como amigo, como alguém íntimo, que poderia ser íntimo, como próximo. Via Deus distante. E Jesus teve embates com esses religiosos, tá? E aí, é óbvio que quando você chega num determinado lugar, as aparências certamente enganam, e essa é uma frase que a gente ouve bastante, né? É uma frase que a gente ouve muito. As aparências enganam. Outra frase que a gente ouve bastante no dia a dia é: quem vê cara, não vê coração. É uma frase que a gente vê também bastante. Na verdade, a religiosidade, ela é mais do que aparência, né? Ou hoje a gente pode dizer que esta religiosidade que está exposta aí, ela é mais aparência do que consistência. E nós não propomos essa religiosidade. Nós temos uma visão crítica sobre todo movimento religioso estabelecido nas culturas gerais, em todos os lugares. Nós temos uma visão crítica até mesmo sobre a nossa igreja. E isso é uma prova de maturidade da nossa igreja, que convive com as críticas, que ouve as críticas, que avalia as críticas, certo? E por que nós precisamos? Porque nós somos feitos para pensar, então nós precisamos ter uma visão crítica. E Jesus não foi diferente. Jesus teve uma visão crítica a respeito do judaísmo, com o qual confrontou, teve embates, certo? O tempo todo, certo? Então, nós temos uma história na Bíblia que é onde Jesus realiza o milagre, né, da figueira, a figueira murcha, né? Então, nós vamos começar a pensar, e não vamos pensar sobre só religião, do ponto de vista como se a religião fosse algo distante da gente, e não é, de fato, né? Ou não vamos pensar como se a religiosidade fosse algo que nós não cometemos, ou uma coisa que nós não praticamos, ou um risco sobre o qual a gente não está sujeito, né? Não. É muito fácil nós pegarmos tudo que ouvimos, colocar na gaveta e adotar um monte de rituais. É muito fácil fazer isso. E é contra isso que a gente precisa pensar. Por quê? Porque todo o esforço da gente em pregar o evangelho, em ensinar a Bíblia, é para que a gente reflita, pense e tome uma atitude. É óbvio que a atitude religiosa é fácil. Eu diria até que é um caminho largo. E não é isso, a proposta não é essa. A proposta é que você pense, porque Deus
te fez com a capacidade de pensar e ainda te disse que você tem que ter domínio próprio e não deve ser dominado por qualquer ideologia, filosofia e assim por diante, certo? Então, a visão crítica deve nos dar essa liberdade. E um cristão maduro, um cristão que alcança essa percepção, ele sente uma paz real. Ele sente um cuidado real de Deus. Ele se conecta de uma forma efetiva, eficaz com Deus, certo? Então, porque toda religiosidade é uma tentativa de conexão com o sobrenatural e com o sagrado. Porém, não há eficiência, muito menos eficácia nessa tentativa, nesses rituais, nessas coisas, certo? A conexão dos discípulos com Jesus se deu enquanto ele caminhava com os discípulos. A conexão dos discípulos com Jesus se deu enquanto ele comia, enquanto ele sentava à mesa. Essa conexão se deu enquanto eles estavam juntos no barco, enquanto eles estavam no dia a dia se relacionando com Jesus. E hoje a gente tende fortemente a achar, a praticar uma religiosidade restrita a um espaço que a gente chama de igreja. E a gente não pode, em sã consciência, chamar isso de conexão com Deus. Isso é consequência necessária, consequência importante, consequência que a gente investe, que a gente acredita e prega, mas é consequência de uma relação com Deus real e verdadeira. Certo? Então, nós somos potencialmente religiosos, todo ser humano é religioso, todo ser humano tem uma inclinação pela busca ao sobrenatural. Não existe uma cultura sequer, não existe uma cultura sequer cujo ser humano lá presente não busque o sagrado, o sobrenatural, não tenha uma religiosidade, uma expressão religiosa, não existe. Entre as tribos indígenas não existe, entre as tribos da África não existe, entre as tribos da Índia não existe, certo? Não existe. Todo lugar, em todo mundo, o ser humano busca o sobrenatural. O ateísmo, inclusive, é uma coisa recente. Sempre existiu ateu, mas ateísmo como movimento é uma coisa muito recente. Porque todo ser humano busca o sobrenatural, o sagrado, porque o ser humano foi criado por ele, por Deus. Certo? Por Deus. Então Deus existe, cuida de nós, cuida de tudo, e nós devemos conhecê-lo. O convite de Deus para nós é conhecê-los. Mas nós começamos a falar sobre religiosidade porque nós não queremos que tudo que a gente está fazendo e todas essas mensagens, todo esse trabalho desemboque em religiosidade. Nós queremos que todo esse trabalho desemboque em incômodo mental, né? De você pensar, refletir, de você buscar a Deus, de você, sabe? E não simplesmente pegar isso como se fosse uma coisa que você ganhou e bota lá no quarto, bota lá na casa e pronto. Não pode ser assim. Até porque é óbvio, claro, visível que você espera algo de Deus. Nós esperamos algo de Deus. E não só esperamos, nós buscamos algo de Deus. Você busca algo de Deus. Certo? E se Deus buscar algo em você? Você busca algo de Deus, você pede proteção, você busca algo de Deus, você pede provisão, você busca algo de Deus, você pede, sabe, emprego, você pede cuidado de Deus, sabe? Você busca algo de Deus. Você pede a Deus. Você espera de Deus. E se Deus esperar de você? Pois Deus também espera muita coisa de você. Certo? Porque uma relação de amizade não é uma via de mão única. Uma relação de amizade é uma via de mão dupla. A gente dá e recebe. A gente machuca e é machucado. A gente perdoa e é perdoado. Certo? É assim, é uma via de mão dupla. E por que seria diferente com Deus? Deus está aqui só para te servir? Só para me servir? Não pode ser assim. Certo? Então, esse texto
está lá em Mateus capítulo 21, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar. Diz assim, Mateus capítulo 21, verso 18 a 22. Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isto, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus lhe respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se, atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Bom, nós encontramos nesse texto fome, né? Aparência atraente da árvore, aparência, fé, o tema fé nesse texto, e encontramos o tema oração. Será que esses assuntos estão soltos no texto ou eles estão separados, são aleatórios, né? Não pode ser, né? Não pode ser, eles estão interligados. Esses assuntos estão interligados porque eles estão todos no mesmo texto, dito por Jesus, ensinado por Jesus aos seus discípulos. Fome, aparência, fé e oração. E oração, tá? Então, só aí a gente já pode pensar o seguinte: então eu não posso isolar só o último versículo e dizer tudo que eu quero, posso pedir que eu vou ter? Não, você não pode isolar só o último versículo. Você não pode isolar só o penúltimo. Então se eu tiver fé, né? Pô, se eu tiver fé, vou mandar um monte sair daqui e ir para lá. Você não pode isolar só o último. Você não gostaria de isolar o primeiro, né? Jesus teve fome, você está com fome. Você gostaria de isolar só esse? Né? Ou a aparência da árvore. Não faz nem sentido, né? Por que falar de aparência da árvore? Bom, você não pode isolar esses temas que estão embutidos, envolvidos claramente nesse texto, certo? Pelo menos nesse texto tem lições que relacionam todos eles. Todos eles. Então, primeiro é que Jesus teve fome. E dizer que Jesus teve fome, afirmar que Jesus teve fome, apela para o ensino claro da humanidade de Cristo. Ou seja, quem tem fome é humano. Quem tem fome é humano. Quem tem fome é o animal, certo? É a criatura, certo? Todo ser criado por Deus tem fome. Então quem tem fome é humano. Então esse texto, ele ensina, ele fala, ele apela para a humanidade de Cristo. Cristo era humano, 100% homem, 100% Deus, certo? Então, ao contrário da doutrina gnosticista, né, gnóstica, que nós ensinamos na quarta-feira, de que diz que Cristo não era humano, porque ele não poderia ser humano, uma vez que ele era bom. O bom não pode se misturar com a matéria que é má, segundo eles, certo? E nós não acreditamos nisso, e a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, certo, que Cristo foi 100% homem, sim, certo? E que a maldade não está na matéria. Então Jesus ter fome significa que ele foi 100% homem, ou que ele teve necessidade de homem, ou que ele apela para e revela a humanidade de Cristo, certo? E lá em Hebreus capítulo 2 e capítulo 4 diz que em tudo Cristo foi feito semelhante a nós. Essa é a semelhança, certo? A fome, a dor, a tristeza, certo? A decepção, certo? A injustiça que ele experimentou, tudo foi feito semelhante a nós, em tudo, certo? E sendo feito semelhante a nós, ele experimentou de tudo. E aí o texto lá em Hebreus 2 e 4 diz que ele pode nos socorrer. Ele pode nos socorrer porque ele em tudo foi feito semelhante a nós. Então diz lá: não temos um sumo sacerdote que não possa nos socorrer, porque em tudo ele foi feito semelhante a nós. Portanto, achegai-vos confiantemente na presença de Deus, né? Acheguemos-nos a Deus confiantemente. Então a gente pode se achegar a Jesus porque Jesus sabe o que é ter
fome. Jesus sabe o que é ter fome. Jesus sabe o que é ter fome e não encontrar comida. Por quê? Porque ele viu a árvore estava cheia de folhas, e ele procurou fruto na árvore e não achou. Então ele sabe o que é ter fome e não encontrar comida para comer. A árvore era um tipo de árvore, que era uma figueira, que sempre dava um fruto mesmo sem folhas, antes da folhagem. Certo? Então você pode pesquisar, você vai encontrar explicações sobre isso. Ela sempre dava um fruto ou dois ou mais, mesmo sem folhas. Então, se ela estava cheia de folhas, certo? Significava que ela deveria ter algum fruto. E Jesus então procura fruto nela, certo? E não acha. Então, você já procurou alguma coisa que não achou? Você já buscou algo e não conseguiu? Você já chegou em algum lugar e não encontrou o que queria? Não falo nem exatamente de comida, porque vivemos numa época e num lugar de comida abundante, né? Mas você já procurou alguma coisa e não encontrou? Certamente, né? Jesus procurou e não encontrou. Certo? Jesus procurou e não encontrou. Jesus procurou comida, agiu como qualquer outro ser humano, foi atraído pela aparência da árvore e se frustrou. Não encontrou comida. Então Jesus teve fome, isso fala da humanidade dele, e Jesus se decepcionou, ele se frustrou e não conseguiu comida, pelo menos naquela hora. Então a aparência, certo, levou a Jesus até a árvore. A aparência atraiu, certo? A aparência de que tinha fruto. E frustrou, decepcionou Jesus, certo? Pense que essa aparência, ela é algo que atrai, né? E que a gente pode agir da mesma forma ou incorrer no mesmo erro, de mostrar ser algo que a gente não é. Agora, por que eu estou falando isso? Será que eu não estou forçando o texto bíblico para dizer isso? Não. Não estou forçando porque é o seguinte, uma outra explicação sobre esse episódio é olhar para o contexto, vem de olhar o contexto. O texto que vem antes desse texto, no mesmo capítulo 21, é aquele texto em que Jesus faz a purificação do templo. Ele chega lá, o pessoal está vendendo, está agindo de forma estranha, diferente no templo, na casa do Senhor, e ele então reclama da religiosidade, ele reclama daquela situação toda lá, e o texto tem o título de A Purificação do Templo, certo? A hipocrisia daquele povo. Então, quando Jesus procura fruto na árvore, não encontra e faz o milagre de fazer a figueira murchar ali na hora, ele está dando uma... como é que a gente chama? Ele está exercendo juízo sobre aquela árvore, sobre Israel, sobre o povo. A morte da figueira foi uma denúncia feita por Jesus, uma denúncia da falsidade religiosa, uma denúncia da hipocrisia, do farisaísmo. Foi uma denúncia. Jesus sai do templo, onde ele encontrou hipocrisia, onde ele encontrou farisaísmo, onde ele encontrou falta de sinceridade, onde ele encontrou só aparência de que eles eram cristãos, de que eles eram devotos a Deus, mas na verdade tinha comércio lá dentro e um monte de outras coisas. Ele sai de lá e logo adiante ele encontra essa árvore, ele procura fruto na árvore e não acha. Do mesmo jeito que ele não encontrou fruto no templo, ele não encontrou fruto na árvore. Aí ele faz essa profecia por meio de milagre. A figueira murcha é um aviso para aquele povo e para todos os que estavam com ele, de que aquela aparência religiosa não era o que ele procurava. Ele foi no templo, mas não encontrou alimento espiritual. Ele foi na árvore, mas não encontrou alimento para o seu corpo. Se Jesus for hoje na Igreja Presbiteriana Carisma, ele vai encontrar alimento?
ele vai encontrar um verdadeiro louvor, ele vai encontrar uma verdadeira adoração. Se Jesus passar em revista agora a nossa igreja que está reunida por esse meio virtual, passando aqui, passando aí na sua casa, ele vai encontrar contrição, reverência, ele vai encontrar adoração verdadeira, louvor verdadeiro e genuíno. Olhando o contexto, Jesus entra no templo e não encontra alimento espiritual. Jesus vai na árvore e não encontra alimento para o seu corpo. Não que Jesus precisasse nem de um, nem de outro. Mas ele precisava ensinar, porque foi para isso que ele veio. Ele precisava revelar, ele precisava denunciar a hipocrisia. Ele precisava denunciar a falta de sinceridade, a religiosidade, o farisaísmo. E é isso que Jesus faz. A presença de Jesus no mundo denuncia a esterilidade, a infertilidade da espiritualidade. A presença de Jesus no mundo revela a carnalidade, revela o pecado, revela a hipocrisia. E Jesus denuncia. A figueira murcha foi uma denúncia feita por Jesus, assim como na purificação do templo em Mateus 21, 10, 17, que é o texto que está logo antes. Uma religiosidade de muitas folhas, lata vazia. A gente encontra muito hoje, em muitos lugares, no evangelicalismo brasileiro, muito barulho, muito barulho, muito barulho. E pouca vida. Verdade e sinceridade. Pouquíssimo. A gente tem visto muitas coisas estranhas na igreja do Senhor. Fogo estranho na igreja do Senhor. Práticas estranhas na igreja do Senhor. Carnalidade, pecado. Então Cristo, ele quer um serviço espiritual decente, ele quer um serviço espiritual correto e coerente. Cristo quer chegar na igreja e encontrar louvor verdadeiro, que é seu alimento espiritual, adoração verdadeira, que é seu alimento espiritual. Cristo quer caminhar dessa forma. Uma religiosidade de muito barulho, de muita superficialidade, de incoerência, de hipocrisia, é isso que a gente tem visto nas igrejas, e todo o trabalho que a gente está feito aqui não é desconexo, todo o trabalho que a gente tem feito aqui é para que a gente amadureça como cristãos, amadureça, certo? E aí a gente sabe que toda essa religiosidade, ela é repelente, ela não é atraente, ela não é contagiante, certo? E eu sempre penso sobre a minha vida. Será que a minha vida tem servido para influenciar pessoas a viverem de forma íntegra em louvor e adoração a Deus? Será que a minha vida tem servido de combustível para aquecer seu coração? Será que minha forma de viver como cristão te inspira, te contagia? Certo? Então eu sempre me preocupo em que usar o nome de Cristo é algo que precisa ser feito com extrema responsabilidade, porque nós precisamos ser instrumentos de Deus para incendiar o coração das pessoas, para aquecer o coração, para despertar a esperança, para despertar a fé. E eu me entrego a Deus e desejo e oro para que as pessoas que estão ao meu redor tenham seu coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. E que de alguma forma a minha vida sirva para contagiar, minha espiritualidade seja inspirativa, inspiradora. De alguma forma eu oro e peço a Deus que me use para ser bênção na sua vida dessa forma. Sabe? Dessa forma, fazendo você se aproximar de Deus.
fazendo você se aproximar da palavra de Deus, da oração, do louvor, da adoração. Quando eu pego o violão e canto, eu espero que isso sirva para conectar você a Deus. Quando eu ponho uma música nos acordes, uma melodia, eu espero que isso toque você. Eu desejo que isso aconteça. Se Deus quiser, Ele usa. E eu peço a Deus que use. E que me molde, me transforme, para que cada vez mais eu possa fazer algo servindo de inspiração, de contágio para a sua vida. Sabe? Para que você cresça, se aproxime de Deus e tenha a vida mudada. Não espero que todos mudem no mesmo ritmo. Cada um tenha o seu ritmo, mas espero que mude. Infelizmente, a gente vê algumas pessoas há anos e anos e anos, a mesma forma, do mesmo jeito. Nenhum sinal de crescimento. Nenhum sinal de serviço, de adoração, de dedicação à obra de Deus. Infelizmente. Mas graças a Deus, e em algumas outras pessoas, a gente vê progresso e a gente percebe, e aí as pessoas começam a andar sozinhas com suas próprias pernas. Então, a religiosidade, ela defrauda as pessoas. Porque ela leva as pessoas a acreditarem em alguma coisa que não tem base e consistência. Então é casca pura. Certo? É casca pura. É muito barulho e pouca consistência. Então hoje a gente sempre fala isso, um monte de crente lata vazia. Já viu uma lata vazia caindo no chão? Que barulho que faz? Um monte de cristão lata vazia, faz muito barulho. E as pessoas chegam e se frustram, porque gostariam de uma palavra de consolo, de conforto, de uma oração, de um abraço, um louvor, de um serviço, de uma ajuda, e não encontram. Porque essa religiosidade barulhenta e hipócrita e só de aparência não contagia ninguém, não atende às expectativas das pessoas machucadas, quebrantadas que têm por aí precisando de Deus. A figueira tinha toda a aparência de que podia matar a fome dela, daquele que dela se aproximasse, mas ela não matou a fome. Toda a aparência de que podia atender ao desejo, a matar a fome, mas não matou. A igreja aí, por aí, tem toda a aparência de que se você chegar lá, você vai encontrar consolo, conforto, esperança, acolhimento, e infelizmente não é isso que a gente vê. A gente vê uma religiosidade, né, que não faz sentido para muita gente. Gente, a religiosidade que a gente vê por aí não faz sentido, não. Para muita gente não faz sentido. Não faz sentido você dizer que tomar uma cerveja é pecado e ao mesmo tempo agir com um ódio terrível no coração. Me explique. Eu não bebo, mas estou dando só um exemplo. Um copo de cerveja é pecado? Uma pessoa sentada ali toma um copo de cerveja, já está em pecado. Pecado é quem julga, pecado é o juiz, é a maldade no coração, sabe? Pecado é muitas outras coisas gravíssimas. Aí a religiosidade diz que beber é pecado. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido. E não faz sentido nem para você, para quem defende isso. Quem defende isso aceita, certo? Mas para pensar um pouco, não faz sentido. Eu não bebo. E acho que nesse contexto em que a sociedade não consegue tomar uma, só consegue tomar todas, aí pior ainda é que eu não bebo mesmo. Certo? Porque as pessoas agem de uma forma estranha, sabe? Só serve se for todas, e assim por diante. Não vamos entrar nisso aqui. Mas a religiosidade, o cristianismo de muita gente aí, a fé de muita gente aí não faz o menor sentido. Pode ter certeza que no dia que você conseguir comunicar sua fé para uma pessoa, genuinamente a sua fé, vai fazer sentido.
Ainda que ela não se entregue, não se renda, não se converta, não vá para sua igreja, mas vai fazer sentido. E aí será uma semente plantada lá. No dia que Deus quiser regar, rega. Mas o cristianismo não faz sentido para muita gente, porque as pessoas botam uma máscara, uma capa, botam uma roupagem nesse cristianismo que não faz sentido. Certo? Então, eu quero comunicar o evangelho de Cristo e depois, em alguns momentos, eu chego, isso faz sentido para você? A pessoa diz, não, então tá bom, vamos ver aqui em que não fez sentido. Vamos conversar de novo, conversa. Isso faz sentido para você? Faz sentido. Você quer se entregar a Jesus? Ah, agora não. Então tá bom. Isso faz sentido para você? Faz. Você quer se entregar a Jesus? Ah, eu quero me entregar minha vida a Jesus. Entendeu? Agora, a religiosidade não é fraca, é superficial. A vida das pessoas não tem envolvimento com Deus, certo? Não tem vida, não tem oração, não tem louvor, não tem adoração. É só casca e querem que as pessoas se convertam. Não faz sentido. Só vai fazer sentido se você vivenciar, se você deixar o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, transformar seu caráter, transformar seu egoísmo, transformar, sabe, sua preguiça, transformar sua vaidade, transformar seu jeito de viver. Aí vai fazer sentido para as pessoas. Porque elas vão ver em você o que com os lábios você canta. Verão em você o que com os lábios você fala. Então muita gente não está sendo contagiada pelo Evangelho. Porque o Evangelho não faz sentido para elas, porque as pessoas que apresentam esse Evangelho não são coerentes, não são íntegras. E aí é mera religiosidade. Muitas vezes as pessoas até se aproximam, mas é só folha. Não tem fruto. Então você precisa rever, precisa pensar. O que vemos, né? Parecem vivos, mas estão mortos, é o que a gente pode dizer dessa religiosidade. Parecem vivos, mas estão mortos. Ao verem isto, os discípulos ficaram espantados. Ficaram espantados com a árvore murchando imediatamente. E aí eles perguntaram para Jesus, como a figueira secou tão depressa? Por que eles perguntaram para Jesus? Porque no original, e até na versão ANVI, o texto diz assim, nunca mais dará fruto no futuro. Mas ela secou imediatamente. Como assim Jesus disse que nunca mais dará e ela já secou? Como assim no futuro, né? Ele falou no futuro e ela já secou. É que na verdade, para Deus, que é dono do tempo, o tempo está em suas mãos, o começo, o início e o fim. Para Deus, certo? Essa cronologia nossa não faz sentido. Então, o milagre aconteceu da figueira secar na hora, e para Jesus não faz diferença. Jesus não tem futuro, nem presente, nem passado. Para Deus, que é soberano, que está acima de tudo, não faz sentido o tempo, o nosso tempo. Então não tem problema algum Jesus dizer nunca mais dará fruto no futuro e a figueira secar imediatamente, porque ele é soberano sobre todos, sobre tudo e sobre o tempo. Certo? E sobre o tempo. Então, os processos comuns do tempo são irrelevantes para Jesus. Certo? E aí, Jesus responde que se você tiver fé, se você tiver fé, você vai dizer a esse monte que ele saia daqui e vá para outro lugar, e ele irá. Na verdade, Jesus não está dizendo que a gente pode ficar tentando Deus, fazer prova de Deus, testando Deus. Jesus não está convidando a gente para fazer um teste. Como muita gente lê esse texto e diz, você tem que ter fé para transportar montes. Não é que você está sendo autorizado por esse texto a fazer esse teste de transformar um monte, porque a Bíblia diz que você não pode tentar o Senhor teu Deus. Certo? Você não pode testar desse jeito o Senhor teu Deus. Não é isso. Certo? Mas os montes de sua vida, certo? Eles podem ser transpostos. Os montes, os problemas de sua vida, eles podem ser transpostos, sim. E é pela fé
e a fé que está ligada ao sobrenatural, que não é uma fé genérica. Porque a fé cristã, ela não é essa fé genérica, coletiva, que todo mundo tem porque nasceu num país cristão. Não é essa fé genérica. A fé em Cristo é uma aceitação, é se agarrar a Cristo, é aceitar Cristo, é se entregar a Ele e é crer e confiar nele. Então não é com fé genérica, nem com fé coletiva, de que todo mundo tem, todo mundo é, de que, sabe, não é essa fé genérica. E Jesus falou no futuro, mas aconteceu no presente para a gente. Certo? Jesus falou nunca mais dará, mas o milagre aconteceu ali no presente. Jesus está dizendo, você está diante do sobrenatural. E se você crê, você pode da mesma forma transportar os seus problemas, resolvê-los, passar por eles, seguir adiante. E o que você pedir em oração, que é comunhão, que é intimidade, o que você pedir em oração, você vai conseguir. Porque você estará ligado ao projeto, o propósito de Deus. Jesus está dando lições preciosas aqui de que fé e oração andam juntos, fé e oração e confiança em Deus, sabe? Ele está dando lições preciosas de que nós podemos e devemos crer no sobrenatural de Deus, não para fins pessoais, não para fins egoístas, mas para a própria glória de Deus, que é o nosso bem. Deus se alegra com o nosso bem quando nós estamos bem. Deus se alegra quando o seu filho está bem. Quando o seu filho segue em paz. E você acha que os planos de Deus não são bons para a gente? Os planos de Deus são os melhores. E quando nós estamos dentro dos planos de Deus que Ele tem para nós mesmos, a gente alegra o coração do Pai. Então esse texto está riquíssimo de desafio para a nossa fé. Agora, tem um negócio nesse texto, certo? Deus procura sinceridade em nós, né? Procura integridade, Deus procura amor, que são os frutos, Deus procura gratidão, Deus procura humildade, Deus se alimenta disso, digamos assim, né? Falando na nossa linguagem, Deus se alimenta de gratidão, amor, integridade, humildade, Deus se alimenta disso. Então, tem aqui, certo, uma questão intrigante, desafiadora, tem aqui uma questão seríssima para mim e para você. Você já viu algum milagre que a gente poderia dizer que é um milagre negativo? Quando a gente fala em milagre, a gente pensa numa coisa muito boa. Para todo mundo, para quem recebeu, para quem estava perto, para quem soube. A gente pensa sempre numa coisa muito boa. Mas isso aqui foi um milagre. Que os comentaristas chamam de milagre punitivo. Exercício do juízo de Deus. O exercício do juízo para quem não frutifica. A execução, né, do juízo para quem não frutifica, para quem vive de aparência. Isso aqui é sério demais. Para quem vive de aparência, para quem não leva Deus a sério, para quem é crente só na casca, para quem é crente lata vazia, para quem não louva, não adora Deus de verdade, não serve ao seu próximo de verdade, para quem dá sempre vazão à sua natureza egoísta, egocêntrica. Deus executa um milagre que a gente pode chamar de milagre negativo, milagre punitivo, execução de juízo sobre os hipócritas, execução de juízo sobre os religiosos. Porque o texto, ligado ao texto anterior, que forma todo o contexto, está falando da profecia
de que o povo que foi chamado para frutificar não frutificou e sobre eles viria o juízo de Deus. Deus iria enxertar outros, veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Enxertar outros, chamar outros, e aqueles para quem ele veio e que não estava dando fruto, seria descartado. Diante do milagre demonstrativo, né, de acordo com Jesus, a fé, a oração e o milagre se complementam. Não a fé genérica, que não serve para nada, mas uma fé que é uma concordância com Deus. Não a fé coletiva, todo mundo crê, não, nós cremos, aqui no Brasil todo mundo crê, mas a fé que é decidir-se por Jesus, agarrá-lo integralmente e comprovar essa fé por meio de situações concretas. Se decida por Jesus, se agarre a Ele, se apegue a Ele, se entregue de tal forma que situações concretas aconteçam que expressem essa fé genuína, verdadeira. Isso é muito sério, certo? Isso é muito sério. É sério que Jesus exerce juízo e que Deus vai exercer juízo. As coisas não vão ficar impunes. Você não vai ser hipócrita a vida toda. Um dia Jesus vai barrar você. Portanto, não seja. Se envolva 100% com Deus, se entregando, se rendendo a Ele completamente. Você não vai ser religioso a vida toda. Jesus não tolerou a religiosidade no templo e não tolerou a falta de frutos na árvore. Ele não vai tolerar essa hipocrisia a vida toda. Jesus é amor, ama, se dedica e se dedicou. É inquestionável o que ele fez por nós. Morreu na cruz, ressuscitou. E nós não podemos viver a vida de qualquer jeito. Nossa religiosidade não pode ser fria, estéril, sem sentido. Não pode. Deus faz sentido. Cristo faz sentido. O cristianismo faz sentido. E nós devemos vivenciar, viver, expressar na nossa vida, no dia a dia, esse cristianismo que faz sentido. Não qualquer coisa. Não qualquer coisa. Então, nossa proposta, com a série de mensagens, com a mensagem de quarta e hoje, é que nós não engavetemos tudo que temos aprendido, mas que reflitamos, coloquemos em prática, deixemos Deus agir em nossas vidas, para crescermos, amadurecermos e vivermos para a honra e para a glória de Deus. Porque um dia o juízo de Deus virá. E eu espero, e oro, e busco, para que Deus encontre em mim frutos de louvor e adoração. Porque o meu louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Hebreus, lá no finzinho tem esse texto lindo. Então, eu espero, e oro, e busco a Deus para ser encontrado frutificando, para ser encontrado louvando, para ser encontrado adorando o Senhor. Né? Quando Jesus voltar, eu quero estar de joelho entre os santos, na mais humilde e vera adoração, servindo ao Senhor. E eu espero que a minha vida sirva para contagiar a sua. Que a minha vida sirva para influenciar a sua. E para que juntos cresçamos e vivamos a fé genuína e verdadeira, que se agarra a Cristo e que se expressa de forma concreta no dia a dia. Tome uma atitude em sua vida, porque Deus não se deixa zombar. Tá?
Deus é digno de que o louvemos e o adoremos e o bendigamos sempre. Sempre. Tá bom? Vamos orar? Deus, nós louvamos o teu nome e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor tome conta de nossa vida, de nossa igreja, e nos contagie, Senhor, nos contagie, enchendo-nos com teu Espírito Santo, para que vivamos vida piedosa, vida digna do Senhor em nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, quebranta nossos corações e promove um avivamento em nossa igreja, um avivamento com todos que estão conosco. Um avivamento, Deus, consolo, graça e fé na vida de todos os que estão conosco, Deus. Que todas as pessoas que estão acompanhando a gente, que estão conectadas conosco, seja onde quer que elas estejam, que o Senhor as abençoe ricamente. Abençoe, Deus, levando paz, esperança, fé e consolo, em nome de Jesus. Não queremos religiosidade, Deus. Queremos a fé genuína e verdadeira, a espiritualidade cristã pura e verdadeira, em nome de Jesus. Queremos ser usados, ó Deus, pelo Espírito Santo do Senhor para influenciar pessoas a andarem na tua presença, a crescerem espiritualmente. Em nome de Jesus. Que o teu poder se manifeste em cada lar, em cada casa, e que o proteja e que derrame sua graça sobre todos, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Deus é grande. Vamos louvar a Deus, ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande por gerações ele é, por gerações ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão.
nome Ele é. Sobre todo nome é o teu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Amém, amém. Louvado seja Deus. Vamos orar. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Que a tua graça esteja sobre todos. Que a tua graça esteja sobre esse país, esse Brasil, Deus. Deus, seja louvado o teu nome em cada canto, em cada lugar, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Tem misericórdia do Brasil, dos políticos, governantes que buscam seus próprios interesses, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor que incline o coração de todos à obediência à Constituição desse país, ó Deus, que é a única garantia que a gente tem. Que todos obedeçam, Deus, e que a justiça se volte para garantir a obediência à Constituição. E eu te peço, Deus, que a verdade sobre tudo venha à tona, Pai. Deus, traga a verdade, Deus, sobre tudo, em nome de Jesus, sobre cada movimento, sobre cada ação. Traga a verdade do Senhor, Deus. A verdade, Deus. Revela a verdade, desnuda esse país, em nome de Jesus. Deus, eu quero a verdade, Deus. Eu quero a verdade, Deus. Que nasça, que surja um movimento, Deus, de clamor pela verdade nesse país, clamando ao Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, o consolo e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos, ó Deus, sobre todos, em todo canto da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe muito. E vá lá no YouTube depois e compartilhe nossos trabalhos para que nós possamos chegar a mais pessoas em nome de Jesus.